Olá, senhores. Vamos aqui então resolver os exercícios 1 e 2, aí referente ao módulo 2, tá? Na página 5. Bora lá? Então, o exercício 1. Olha o que fala o exercício 1. O esquema a seguir representa o perfil de uma estrada que vai ser percorrido por um carro. Na verdade, esse é o texto para as questões 1 e 2, né? O ponto A corresponde ao marco zero da estrada e é adotado como a origem dos espaços. A convenção de sinais para a medida do espaço é indicada no desenho, de A para F. A medida dos arcos entre os pontos sucessivos é sempre de 50 km, ou seja, o segmento AB é o mesmo tamanho do segmento BC, assim como CD, D e F, todos valendo 50 km. Ou seja, se o A é 0, o B é 50, o C é a posição 100 da trajetória, o D a posição 150, o E a posição 200 e o F seria a posição 250 dessa trajetória para nós, certo? No instante zero, denominado origem dos tempos, o carro inicia seu movimento obedecendo a seguinte lei horária. Então ele deu uma equação horária, um pouco diferente da que nós vimos na teoria, né? Essa daqui é uma equação do segundo grau, né? Lá nós vimos uma do primeiro grau. Mas a gente vai poder trabalhar normalmente com ela. Nota, o tempo t é medido desde a partida do carro. E ele dá o tempo em horas e o espaço em quilômetros. Dessa forma vem a questão 1. Olha aqui que fala a questão 1. O ponto de partida do carro é o ponto... Senhores, obviamente, quem lembrar que a equação do segundo grau é movimento uniformemente variado, dá para olhar para a equação e já saber qual é o ponto de partida, a posição inicial dele. Nós não vimos ainda a move. Então vamos trabalhar do jeito que a gente aprendeu? Ele quer o ponto de partida? O ponto de partida indica para nós o tempo valendo 0. É o instante inicial. Pega a equação que ele forneceu para nós. Ó. Ele quer o espaço para t valendo 0. Então vamos buscar essa equaçãozinha lá no texto. E no lugar do t, eu vou substituir o valor 0, porque eu quero saber qual é o s para o t valendo 0. Então olha lá, jogo o 0 no lugar do t. 0 ao quadrado é 0, vezes 50 continua sendo 0. 50 mais 0 determina para nós que a posição que ele vai estar no instante inicial é na posição 50 km. Ou seja, ele inicia o seu movimento lá no ponto B. Ou nós iniciamos o estudo do movimento desse corpo quando ele estava no ponto B. Fechou no primeiro? O 2, então, é o mesmo texto, só que a pergunta do exercício 2 é a seguinte. Após meia hora do início da viagem, o carro se encontra em uma posição na estrada entre... Então, olha lá, meia hora indica para nós agora que o tempo vale 0,5 horas, ou meia hora, certo? 1 sobre 2. Então, agora eu quero de novo a posição para quando esse t for meia hora. Puxa a equação de novo lá do texto. Ó. S é igual a 50 mais 50 vezes t quadrado. O que eu vou fazer? Para achar o S, eu jogo o t. Então, substituindo o t por meio, ó, vai ficar meio ao quadrado. Esse meio ao quadrado é 0,25. E 0,25 vezes 50 vai dar 12,5. Então, ficaria 50 mais 12,5. Esse 50 mais 12,5 vai dar um total para nós de 62,5 km. Ou seja, percebo que essa é uma posição que está ali, ó, entre o 50 e o 100, né? Entre o ponto B e o ponto C. Nas alternativas, ele pede um intervalo. Ele fala na posição na estrada entre o quilômetro 62 e o quilômetro 63, que dá a alternativa C. Fechou, senhores? Bons estudos aí. Nos vemos logo.